Olá, hoje é quinta-feira e esse é mais um dia debaixo do sol. Eclesiastes, capítulo de número 2, dos versos 4 a 6, o texto nos diz assim: Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e palmares e nele plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Eu sou Thomas Souza e essa é a nossa jornada de sabedoria. Estamos aqui examinando, meus amigos, o capítulo de número 2. E aqui nós vemos Salomão fazer uma pesquisa empírica, tentando encontrar o sentido da vida nas várias experiências de prazer. Depois de não encontrar na alegria descomprometida e depois de tentar em vão na extravagância provocada pelo álcool, ele segue sua busca por algo que vale a pena debaixo do sol. Agora, o Salomão, o sábio, decide tomar um caminho mais sério, perpetuar sua importância através do seu trabalho. O que segue é uma lista de grandes realizações. Ele tornou-se um workaholic, assinando projetos que deixariam Oscar Niemeyer com inveja. Esses versículos nos mostram que o rei Salomão foi, sem dúvida, o maior empreendedor do seu tempo, uma espécie de Elon Musk da época. Muitas propriedades, palácios e jardins enormes, apenas para o seu prazer e para despertar a admiração dos outros. Algumas traduções acrescentam a expressão para mim ao final de cada um desses projetos mencionados. Fica claro, então, que Salomão era egocentrado no seu trabalho. O propósito do seu esforço era o seu próprio prazer. Sinceramente, meus amigos, em todos esses anos como pastor e psicólogo, eu nunca encontrei alguém que verdadeiramente era feliz enquanto estava focado apenas em si mesmo. Salomão foi buscar sentido no trabalho, mas também descobriu que é como correr atrás do vento, é vazio. E antes que você me interprete mal, deixe-me dizer que não há nada de errado com o trabalho. Ele não é uma consequência do pecado, como muitas pessoas pensam. Antes mesmo da queda, Deus já havia dado uma ocupação para Adão e Eva. Se estava no cenário perfeito da criação antes da queda, eu até ousaria dizer que também estará na eternidade, no céu. Pelo contrário, a Bíblia nos incentiva ao trabalho. Uma vez, em 1991, a Biblioteca do Congresso de Washington decidiu fazer uma pesquisa com executivos americanos. 2.000 executivos foram convidados a apontar um livro que fizera a diferença em sua vida. E em primeiríssimo lugar, com larga margem, foi citada a Bíblia como o livro mais transformador para aqueles homens. João Calvino disse certa vez: os homens foram criados para se ocupar com o trabalho e nenhum sacrifício é mais agradável a Deus do que quando cada um exerce a sua vocação para o bem comum. Aí é que está o ponto importante. Quem trabalha para si vive a dimensão mais superficial e fútil do trabalho. Na verdade, deveríamos entender que trabalhamos para cooperar com Deus, colocando ordem no caos. Paulo, escrevendo sua carta à igreja em Éfeso, capítulo 4, verso 28, exorta alguns ladrões que roubavam porque pensavam em si mesmos. Essa é a mentalidade do ladrão, é aquele que pensa em si mesmo apenas. E Paulo exorta a mudar de mentalidade e, por consequência, mudar de comportamento. Olha o que ele diz: quem roubava, não roube mais. Ao contrário, ocupe-se trabalhando com as próprias mãos em algo útil e tenha, assim, o que repartir com os pobres. Quando a nossa cosmovisão não é míope e em si mesmada, o trabalho ganha um outro propósito.
Você já parou para pensar que Jesus passou mais de 50% da sua vida como um profissional em sua oficina de carpintaria? Já notou que das 52 parábolas que Jesus conta, 45 tinham um contexto de ambiente de trabalho? Já percebeu que Jesus chamou os seus 12 apóstolos em locais de trabalho? Já leu o que está escrito em João capítulo 5, verso 17, quando Jesus diz: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Calvino dizia que dentre as coisas deste mundo, o trabalhador é o mais semelhante a Deus. O trabalho é, portanto, um sinal da graça comum. Se você está me escutando até agora, talvez você me pergunte, Thomas, qual é a diferença entre o trabalho de Salomão e o trabalho de Jesus? Bem, é que o trabalho de Salomão estava focado em si mesmo. E lucro sem propósito é receita para o desastre. Já o trabalho do sábio Jesus estava focado em Deus e no próximo. Quando trabalhamos assim, o lucro é mais um dos muitos resultados que nós podemos colher. Conta a história de que 3 homens construíam um hospital. Então alguém lhes perguntou individualmente o que estavam fazendo. O primeiro disse: Eu estou ganhando o meu sustento. Ele não viu além da sua necessidade. O segundo respondeu: Estou assentando tijolos. Ele não viu além de sua atividade. Mas o terceiro disse: Estou construindo um hospital. Pessoas virão aqui com necessidades e muitos serão curados. Nesse lugar são feitas orações mais sinceras do que em muitas catedrais. Estou trabalhando por algo maior do que eu. Bem, esse trabalhador sabia o que significava o seu trabalho. Aliás, você sabe qual é o propósito do seu trabalho? Eu posso afirmar que o trabalho é algo espiritual. Lembro que o propósito do trabalho não é dar sentido à vida, mas uma vida com sentido dá muito propósito ao trabalho. Então é isso, meus amigos. Agora vá trabalhar e saiba que, como disse Isaac de Israel, é gosto pervertido satisfazer-se com a mediocridade quando o ótimo está ao nosso alcance. Ou, se você preferir, como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Eu desejo a você um excelente dia de trabalho.